Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aula de pediatria na emergência e hoje a gente vai falar de trauma crânioencefálico, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo principal dessa aula. Aqui a gente vai falar sobre trauma crânioencefálico, a gente vai focar em trauma crânioencefálico fechado e a gente vai focar no que é duvidoso para quem está atendendo ali no pronto-socorro. É claro que saber fazer o primeiro atendimento de um trauma crânioencefálico grave é muito importante, mas hoje a gente vai falar das dúvidas, das maiores dúvidas que a gente tem. Fique em observação, peça tomografia, não peça tomografia, né? Porque a criança, né, o pequenininho grave que chegar lá, você vai saber que você tem que levar ele para emergência e você vai saber que você vai ter que fazer algo além de ter dúvida se você vai pedir uma tomografia ou não, né? Mas e aquela galerinha que fica ali no limbo? Aquilo ali que é difícil e que deixa dúvida, que faz a gente pedir exames desnecessários na hora que a gente está no pronto-socorro. Então, a gente vai começar com a definição de trauma crânioencefálico. A definição ou quadro clínico do trauma é alteração na função encefálica resultante de uma contusão ou força penetrante na cabeça, manifestada como confusão mental, déficit neurológico focal, motor ou sensitivo, crises convulsivas ou alteração do nível de consciência, podendo chegar até o coma, tá? É claro que se você receber uma criança em coma por conta de um trauma crânioencefálico, você vai saber que há uma gravidade, tá? Como que a gente classifica os traumas crânioencefálicos? Eu vou falar TCE para ficar mais fácil. Então, como que a gente classifica os TCEs? Né? A gente classifica por gravidade, pelo mecanismo e pela morfologia do TCE. E eu coloquei uma classificação aqui que não está em literatura, mas é muito importante se a gente sabe se a criança que sofreu esse trauma é uma criança de menos de 2 anos de idade ou mais de 2 anos de idade, tá? A classificação de gravidade, a gente classifica o TCE em leve, moderado ou grave, o mecanismo fechado ou penetrante, e a morfologia são lesões extracranianas ou lesões intracranianas, tá? Lá no pronto-socorro, é mais importante que a gente saiba se é um trauma penetrante e a gravidade do trauma, tá? Quer dizer, penetrante ou fechado e a gravidade do trauma, tá? Abaixo da morfologia, se é uma lesão extracraniana ou intracraniana, não vai ser tão importante pra gente ali no pronto-socorro. Isso vai ficar mais para o especialista, para o intensivista, enfim, tá? E se tem mais ou menos de 2 anos de idade, não é uma classificação prevista em literatura, mas é muito importante que a gente saiba se essa criança que está ali tem mais ou menos 2 anos de idade. Quais são os sinais de gravidade dos traumas, né? Eu vou voltar no slide anterior rapidinho, só porque aqui, o ECG que está aqui é a escala de coma de Glasgow. A gente vai ver mais para frente a escala de coma de Glasgow, tanto a escala comum quanto a modificada para lactentes menores de 2 anos, tá? Ela é um norte que a gente tem para fazer a classificação do TCE, se ele é leve, moderado ou grave. Mas é muito importante que a gente saiba quais são os sinais de gravidade ou os sinais de alarme, né? O que a gente tem que prestar atenção das crianças exatamente que estão no limbo, né? Porque se for um TCE leve, com um Glasgow acima de 14, vai ser fácil da gente identificar, né? Agora, o TCE moderado e o TCE grave, a gente identificando, principalmente o moderado, que está mais no limbo ali, mas o TCE grave, você vai levar para a sala de emergência, né? Então, o que você vai fazer com cada uma dessas crianças que você receber lá no pronto-socorro pediátrico? Quais são os sinais de gravidade que a gente tem que considerar quando a gente recebe uma criança que sofreu um TCE, né? Perda de consciência, vômitos, não é qualquer vômito, mais de 2 episódios, tá? Crise convulsiva, amnésia lacunar, sinais de fratura ou afundamento de crânio, sinais de fratura de base de crânio, né, que é o sinal do Gosling, sinal de batalha, otorragia e sangramento de nariz. Sinais de hipertensão intracraniana, então convulsão, parestesia, tríade de Cushing, né, que é bradicardia, hipertensão arterial e alterações do padrão respiratório, alterações de pupila, queda de 2 pontos ou mais de uma forma abrupta na escala de Glasgow, tá? Esses sinais de gravidade são muito importantes para quando a gente recebe TCEs
considerados leves, que foi aquilo que a gente conversou ali. Porque muitas vezes chega uma criança menor de 2 anos que é um lactente, que é mais difícil da gente fazer, da gente observar a parte neurológica, e essa criança tem algum desses sinais de gravidade, né? Algum sinal de alerta, que é um desses sinais que eu citei aqui. E aí, muitas vezes, a presença de algum desses sinais, ou mais de um, determina que a gente vai solicitar uma tomografia ou não. Hoje, na minha experiência de pronto-socorro, o que mais pega na hora de fazer um atendimento de TCE é quando a gente atende um TCE leve, se a gente vai decidir solicitar uma tomo ou não vai decidir solicitar uma tomo. Primeiro, porque as mães querem a tomo, então elas vão te pressionar para você acabar solicitando essa tomografia, mas uma tomografia ela é equivalente aproximadamente a 1.000 radiografias, né? 1.000 raios-x. E isso é muita radiação. Então, se é uma criança que cai da cama com frequência, cai do sofá com frequência, nessa idade de lactente, a gente tem que ser parcimonioso na hora de pedir, tá? Porque a gente sabe que existem riscos para a solicitação de tomografia sem necessidade, né? A radiação aumentada tem riscos para a saúde da criança. Então, a gente precisa pensar nisso. É muito fácil a criança chegar, a mãe dizer que caiu, não tem nenhum sinal de alarme, e você pedir uma tomografia de crânio para poder se livrar do problema. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está vendo qual que é a dificuldade, qual que é aquela criança, aquele paciente que chegou no limbo da situação, né? Peço ou não peço, e como que a gente identifica isso de uma forma interessante. Então, a dúvida, né? A dúvida de milhões. Qual se a gente faz a tomografia ou não faz a tomografia da criança que chegou? No TCE moderado ou grave, que a gente vai ver mais para frente da escala de coma de Glasgow, né? A gente sempre vai fazer a solicitação de uma tomografia de crânio, tá? E os critérios para realização de tomografia em TCE leve são outros, né? Um dos que vão guiar a gente são esses que eu comentei aqui atrás, que são os sinais de gravidade. Então, para a gente ter um norte melhor, né, e conversar melhor sobre a classificação de gravidade da tomografia, é importante que a gente saiba a escala de Coma de Glasgow. Então, eu coloquei aqui as duas escalas, a escala convencional e a escala modificada para lactentes menores de 2 anos, tá? A escala de Coma de Glasgow, a gente vai avaliar abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, e a gente vai usar critérios de avaliação para cada uma dessas classes, né, que a gente vai avaliar. Então, para abertura ocular, na escala convencional, a gente vai avaliar se tem uma resposta, uma abertura ocular espontânea, se tem uma abertura ocular ao comando verbal, só quando ocorre estímulo doloroso ou se não tem nenhuma, né? Na resposta verbal, a gente vai perceber se esse paciente está orientado, se tem uma conversação confusa, se faz uso de palavras inapropriadas, sons incompreensíveis ou se não tem resposta verbal alguma, tá? E a resposta motora é quando o paciente obedece a comandos, não consegue obedecer a comandos localizador, né? Tem uma flexão normal ou uma decorticação ou uma descerebração, ou nenhuma das respostas anteriores. Lembrando que a pontuação máxima da escala de Coma de Glasgow é 15, a pontuação mínima é 3. Então, não existe escala de Coma de Glasgow 0, tá? E a escala modificada, que é para lactentes menores de 2 anos, avalia de forma diferente os mesmos tipos de resposta. Então, a abertura ocular, espontânea, comando verbal, a dor ou nenhuma. Então, nessa não tem uma mudança expressiva. A resposta verbal, como muitas vezes lactentes de 2 anos não falam, né? Então, a gente vai contar um balbucio como pontuação máxima, um choro irritado, com uma pontuação de 4 pontos, choro a dor, gemidos a dor e nenhum. E na resposta motora, né, um movimento espontâneo normal, porque na maior parte das vezes lactentes não obedecem a comandos, então não tem como a gente avaliar se ele obedece a comandos. A retirada ao toque, né, porque geralmente é assim que eles localizam a dor. A gente faz um estímulo doloroso em algum lugar e eles
fazem a retirada ao toque, né? A retirada à dor e a flexão anormal e extensão anormal ou nenhuma, tá? Então, essa vai ser a escala de coma de Glasgow que a gente vai utilizar, tanto a convencional quanto a modificada para lactentes. E aí, a partir da escala de coma de Glasgow e da avaliação dessa, a gente vai classificar o trauma crânioencefálico em leve, moderado ou grave. Como eu disse, traumas crânioencefálicos moderados ou graves sempre vão merecer uma TC, isso é sem dúvidas. Chegou um TCE com alteração de Glasgow abaixo de 14, essa criança, esse paciente que chegou vai merecer uma tomografia de crânio, tá? E aí, os que trazem dúvida para quem está ali no pronto-socorro o TCE leve, por incrível que pareça. Porque quando que você vai solicitar uma tomo de crânio para um TCE leve? Então, há critérios para a realização de TC em TCE leve, tá? Que é idade menor que 2 anos. A idade menor que 2 anos é um critério, mas é um critério que eu não utilizo sozinho, tá? A escala de coma de Glasgow menor do que 15, sinais focais ou crise convulsiva, evidência de fratura de crânio significante, então com diástase, afundamento, fratura aberta ou basilar, perda de consciência no momento do trauma, tá? Essa perda de consciência no momento do trauma geralmente tem que ser mais do que 5 segundos, né? Mais do que alguns segundos de perda de consciência. Aquele caiu de olho fechado e levantou não é considerado uma perda de consciência. Vômitos persistentes, então não adianta ter um episódio de vômito, tem que ser vômitos persistentes. Você fala intensa ou refratária, né? Mecanismo de trauma grave, hematoma em couro cabeludo, exceto na região frontal, alteração do comportamento, então isso a gente vai confiar bastante no que os pais falam, história de coagulopatia, amnésia, né? E nos pacientes com TCE leve que mereceriam uma tomografia, a indicação é a coleta de eletrólitos, coagulograma, dímero D, pelo risco, né, de coagulopatia e ou hiponatremia. Tá? É muito, muito importante que a gente saiba interpretar o que os pais falam pra gente na hora que a gente está ali no pronto-socorro. É muito fácil a gente ler os critérios. Agora, pensando num caso hipotético, que é bem comum, inclusive, em pronto-socorro, imagina você de plantão no pronto-socorro à noite. E chega uma criança de aproximadamente 1 ano e 3, 4 meses. Essa criança estava com os pais na cama, estava todo mundo ali deitado, e essa criança caiu da cama, né? Uma cama box de mais ou menos uns 70 centímetros, e a criança caiu. Geralmente, em traumas que envolvem lactentes menores de 2 anos, existe trauma de cabeça, tá? Por que existe trauma de cabeça? Porque a criança de 2 anos, o lactente de 2 anos, ele tem a cabeça proporcionalmente grande comparando com o seu corpo. Então, acaba que a cabeça, que é a parte mais pesada, acaba sofrendo um trauma. Muitas vezes, eles caem, bate primeiro o bumbum, depois a cabeça, né? Primeiro as costas, depois a cabeça. Quando é assim, geralmente o mecanismo de trauma não faz sentido a gente fazer solicitação de tomografia, tá? E os pais muito preocupados acabam levando lá a criança no pronto-socorro. Mas, né, muitas vezes a criança na hora do trauma chora muito, muito, muito. Às vezes, durante o choro, apresenta um episódio de vômito, o que não é incomum acontecer. E depois desse choro intenso, 00:30, a criança apresenta sonolência. Por quê? Porque é o momento que a criança estaria dormindo mesmo, né? Crianças de menores de 2 anos geralmente apresentam sonolência 00:30. Então, os pais chegam com uma criança que caiu da cama, que está sonolenta e que teve um episódio de vômito. Na maior parte das vezes, essas crianças não precisam de uma tomografia de crânio. Por quê? Porque se você for analisar, a sonolência neurológica, ela não é uma sonolência com um padrão de sono normal, ela é uma sonolência diferenciada, né? É uma criança com um sono pesado, com um padrão sonolento forte, é uma criança que não interage direito, que boceja o tempo todo, ou então que fica meio letárgica, né?
essa criança, ela tem com certeza indicação, porque ela vai ter alteração na escala de Coma de Glasgow. Mas uma criança que chegou lá, que mesmo que tenha ficado levemente sonolenta, aí eu vou voltar aqui para a escala de Coma de Glasgow. Vamos na modificada. Senta, a mãe coloca essa criança na maca do seu consultório, você vai avaliar. A criança tem uma abertura ocular espontânea, né? Você mexe na criança, a criança responde você. Ela tá balbuciando, tá brincando, né? Às vezes ela pode até ter um choro irritado, porque ela tá com sono, né? Então ela poderia ter uma escala de Coma de Glasgow de 14. Mas o restante de todas as respostas que estão normais, não tem por que você solicitar uma tomografia de crânio, tá? O meu objetivo com essa aula é que a gente consiga não fazer a solicitação de tomografias de forma demasiada, que a gente tenha uma crítica na hora de pedir a tomografia para o lactente menor de 2 anos, né? E que também a gente entenda que, sabendo explicar e explicando certinho para a mãe as chances dessa criança ter uma complicação, que são muito, 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 muito baixas, elas têm um pouco mais de tranquilidade, tá? Então, pulando dos critérios para realização de TC, considerando nesse fluxograma da Pediatric Head CT Rule, a gente vai considerar, eles fizeram um fluxograma exatamente considerando os lactentes menores de 2 anos. Porque é neles que mora a dúvida se a gente solicita uma TC ou não, se a gente mantém em observação ou não, enfim. Então, inicialmente, a gente vai avaliar o Glasgow dessa criança, né? Vai avaliar se tem alteração do nível de consciência e vai avaliar sinais de fratura de crânio palpáveis. Se ele não tem nenhuma desses critérios, né? Tem um Glasgow igual a 15, não tem alteração do nível de consciência, não tem sinais de fratura de crânio palpável, a TC não é recomendada e você passa a pensar ou numa observação ou numa tomografia de crânio. Aí, num segundo momento, você vai avaliar se a história do trauma. Então, se teve uma perda de consciência maior do que 5 segundos, né? Se tem hematoma occipital, parietal ou temporal, se tem um comportamento diferente do comportamento habitual dessa criança, e isso tem que ser muito bem conversado com os pais, ou se tem um mecanismo grave de trauma, né? Que seriam mecanismos graves de trauma? Foi lançado para fora de um veículo, né? Mas o que? Caiu de uma altura muito alta, foi uma batida em alta velocidade, caiu algo muito pesado na cabeça dessa criança. Os mecanismos, você vai avaliar se tem essa história, né, correlacionada ao trauma, e dentro dessa história você vai pensar em observação versus tomografia. Uma coisa que os protocolos dizem é que tudo depende muito da segurança do médico e da experiência do médico em relação a essa criança. Em relação a esse tipo de atendimento. Se você é uma pessoa jovem que está iniciando na pediatria, nos pronto-socorros agora, provavelmente você vai ter mais vontade de solicitar uma tomografia de crânio. Vai querer ser mais parcimonioso. Com o tempo passando e a gente tendo um pouco mais de experiência, a gente tem um pouco mais de paz no coração para manter as crianças em observação, tá? Principalmente quando a gente entende que o que as mães contam como sonolência não é uma sonolência neurológica, né? Que quando a mãe conta a história do trauma, muitas vezes ela enfatiza muito o trauma de crânio, mas muitas vezes a criança, né, bateu o bumbum primeiro, bateu as costas primeiro, caiu de lado e encostou com a cabeça. Então, são mecanismos que não são mecanismos graves de trauma, tá? Então, se não tiver nenhum desses, a tomografia não é indicada de forma nenhuma, tá? Mas esse limbo aqui, dessa linha amarela, né, que tem observação versus tomografia, é isso que dá dificuldade em todas as pessoas, tá? O quadro roxo aí, inicial, indicaria, né, os sinais de alarme, que com certeza essa criança, né, faria uma tomografia. O quadro amarelo seria exatamente aquele limbo que eu comentei, né? E o quadro verde é se a criança não apresenta nenhuma dessas coisas, ela não tem tomografia de crânio indicada. E aí eu coloquei aqui também, né, da Pediatric Head CT Rule,
fluxograma para trauma craniano, tá? Então, crianças menores de 2 anos, a gente vai considerar a escala de Coma de Glasgow igual a 14, ou outros sinais de alteração mental ou fratura de crânio palpável, tá? Então, se essa criança não tiver nenhum desses sinais e tiver um Glasgow igual a 14, ela não tem nada disso, você vai pensar se ela tem um hematoma subgaleal em região occipital, ou parietal, ou temporal, ou história de perda de consciência, maior que 5 segundos, ou mecanismos de trauma grave, ou não estar agindo normalmente segundo os pais. Então, tem que lembrar que tem que dar valor à entrevista, né, à anamnese que você faz com os pais. Se ela não tiver nenhuma dessas coisas, tomografia de crânio não recomendada. Agora, se a criança chegar e, né, uma menor de 2 anos e já tiver um Glasgow igual a 14, quer dizer, menor do que 15, né? Ou sinais de alteração mental ou fratura de crânio palpável, ela já vai direto para tomografia de crânio, tá? E se ela não tiver nada disso, mas tiver uma história de risco, né? TC versus observação com base em outros fatores clínicos, que foi aquilo que eu falei anteriormente, com base na experiência do médico, né? Então, o médico que tem mais experiência vai ter mais paz no coração para não solicitar tomografias. Achados múltiplos versus achados isolados, né? Quando a criança tem, por exemplo, apenas uma sonolência, mas é meia-noite e meia, e é uma sonolência natural daquela criança naquele horário, você não pode considerar uma sonolência neurológica, né? Então, óbvio que o médico vai examinar, mas geralmente a gente não considera uma sonolência neurológica. Então, são achados isolados ou tem achados múltiplos. A criança está com sono e também está muito irritada, né? A criança está com sono, está muito irritada, e os pais estão falando que está com um comportamento estranho. Enfim, se há uma piora dos sinais ou sintomas após a observação, e uma idade menor que 3 meses. Idade menor que 3 meses sempre vai fazer uma tomografia de crânio. Mesmo que seja um trauma leve, mesmo que seja uma coisa muito boba, a gente não consegue fazer uma avaliação neurológica adequada de uma criança menor de 3 meses. Então, essas crianças menores de 3 meses sempre vão ganhar uma tomografia de crânio. Com 2 anos ou mais, a gente vai também fazer uma avaliação inicial, que é o Glasgow igual a 14, ou outros sinais de alteração mental ou fratura de base de crânio, né? Se sim, TC recomendada. História de perda de consciência, vômitos, mecanismos de trauma grave, cefaleia forte. Se não tiver, também a TC não vai ser recomendada, tá? E se tiver, a mesma coisa do anterior. Observação com base em outros fatores clínicos ou TC, né? Depende aí da experiência do médico, achados múltiplos, enfim, é exatamente a mesma coisa do quadro anterior. Mas com as crianças de 2 anos ou mais, é muito mais fácil a gente fazer essa avaliação. A avaliação das crianças com mais de 2 anos, a avaliação neurológica, é mais simples, é mais fácil, muito mais fácil de ser realizada. E é isso. Essa aula de hoje é curtinha, né? A gente vai falar do primeiro atendimento ao TCE grave na nossa última aula do curso, né? Então, a gente vai falar sobre atendimentos graves no geral na nossa última aula do curso. Então, para não ficar repetitivo, eu não quis colocar tudo nessa aula. Eu quis mais discutir o que a gente considera que é difícil para a pessoa que está se iniciando na pediatria e o que é difícil para quem está no pronto-socorro, que é exatamente as crianças que estão no meio do caminho. Quem caiu muito bestamente, tá? Com um Glasgow 15, lindo, pulando, maravilhoso, você não vai pedir, né? E quem chega grave, você tem certeza que você vai levar para a sala de emergência. Agora, a galerinha do meio do caminho, que é o limbo, que é difícil para quem está ali, como eu já falei várias vezes. Então, nessa aula, eu quis mais exemplificar esse limbo. E até a próxima aula. Deixem suas dúvidas aqui abaixo.